E aí, pessoal, bora mergulhar numa ideia do Nassim Taleb, do livro Antifrágil, que vai, olha, provavelmente virar de cabeça para baixo muita coisa que a gente acredita sobre conhecimento, educação e sucesso. A ideia aqui é realmente dar uma chacoalhada nas nossas certezas. A gente sempre ouve aquela história, né? Que educação é o que faz um país ser rico, é o motor do progresso. Mas e se a gente estiver olhando a seta na direção errada? E se na verdade for o dinheiro que compra mais educação e não o contrário? É essa a pergunta provocadora que a gente vai investigar hoje. Vamos dar uma olhada nos fatos que aí a coisa fica séria. Pega o caso de Taiwan e Filipinas lá em 1960. No papel, as Filipinas estavam na frente. Mais gente alfabetizada, o dobro da renda, parecia o caminho certo, né? Mas avança a fita para o dia de hoje. A renda de Taiwan é 10 vezes maior. Isso mostra-se na nossa cara que a educação formal não conta a história toda. Tinha outra coisa acontecendo por baixo dos panos. E aqui está a grande virada. É a riqueza que cria a demanda por mais educação, seja como um jeito de mostrar status ou, claro, para ajudar a gerenciar esse dinheiro todo. A ideia de que a educação gera a riqueza é o que o Taleb chama de epifenômeno. É um nome complicado para uma ideia simples. É um efeito colateral que a gente, por engano, acha que é a causa principal. Ok, agora a gente vai para o coração da nossa conversa. Um conceito chamado de a falácia da madeira verde. É aqui que a diferença entre o que está no livro e o que está na rua, na prática, fica super clara. Para simplificar, essa falácia acontece quando a gente confunde a história bonita com o que realmente funciona. A gente olha para alguém de sucesso e pensa que o segredo está no conhecimento teórico, super sofisticado, a tal da narrativa. Mas, na verdade, o que importa mesmo é uma habilidade prática, que muitas vezes a gente nem vê. É o clássico confundir o mapa com o lugar de verdade. E a história do Joe Siegel é o exemplo perfeito disso. O cara fez uma fortuna negociando um negócio chamado madeira verde. E o mais maluco é que ele achava que era madeira pintada de verde. Não era! Era madeira recém-cortada. Mas e daí? Enquanto os teóricos quebravam a cabeça com os detalhes da madeira, o Siegel entendia o que realmente importava. O fluxo de compra e venda, o comportamento das pessoas no mercado, o conhecimento certo era totalmente irrelevante. E isso leva a gente para uma verdade meio dura, quase darwiniana. A realidade, seja na natureza ou no mercado, ela não está nem aí para sua teoria elegante. O mundo não preme a história mais bonita, ele preme a quem sobrevive. O que se acha que sabe não vale nada se suas ações não funcionam na prática. Ponto. Agora, se o exemplo anterior foi bom, se prepara para conhecer uma figuraça que leva essa diferença entre teoria e prática a um outro nível. O inesquecível Tony Gordo. Olha só esse cenário. Guerra do Coate. De um lado, os analistas inteligentes, cheios de teorias geopolíticas, tinham uma historinha pronta. Guerra no Oriente Médio, o preço do petróleo vai para a Lua. Faz sentido, né? Só que o Tony Gordo não queria saber de história. Ele viu outra coisa. Viu um monte de gente apostando na mesma direção. E para ele, isso era um sinal de oportunidade. Ele fez o que a gente chama de aposta assimétrica. Se ele errasse, perdia pouco, mas se acertasse, o ganho seria absurdo. E não deu outra. E aqui está a genialidade do Tony Gordo resumida numa frase. Os analistas juntaram tudo no mesmo pacote, a guerra e o petróleo. O Tony entendeu que eram coisas diferentes. O preço do petróleo já refletiu o que todo mundo esperava da guerra. A sacada dele foi muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais esperta. As lições que a gente tira disso são poderosíssimas. Teoria demais acaba cegrando a gente para o que está óbvio. No mundo real, na vida como ela é, a simplicidade e a atitude de fazer as coisas ganham de lavada dos modelos complicados. Aquele ditado menos é mais? Pois é, não é só um clichê, é uma regra de sobrevivência. Para amarrar todas essas ideias, o Taleb usa uma analogia genial da mitologia grega. A história dos irmãos Prometeu e Epimeteu dá pra gente um modelo perfeito para entender a diferença entre uma mentalidade frágil e uma antifrágil. Funciona assim. Prometeu é o cara que pensa antes. Ele é o antifrágil. Ele age de forma oportunista, fazendo testes onde os erros são pequenos e os acertos podem ser gigantes. Já o irmão dele, Epimeteu, o nome já diz, pensa depois. Ele é o teórico. Ele é ótimo para criar uma narrativa e explicar por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, mas na hora de agir, ele comete erros graves, irreversíveis. E essa tabela aqui é o resumo da ópera. É o confronto final. De um lado, a narrativa do Epimeteu. É confortável, olha só para o passado, morre de medo da incerteza e por isso é super frágil. Do outro, a opcionalidade do Prometeu. É desconfortável, está sempre de olho no futuro, ela abraça a incerteza para tirar proveito dela.
É a diferença entre tentar adivinhar o que vai acontecer e se preparar para ganhar dinheiro, não importa o que aconteça. Cara, e essa frase do Yogi Berra é simplesmente perfeita para fechar essa discussão. Em teoria, não há diferença entre teoria e prática. Na prática, há. É um jeito genial e simples de lembrar da falácia da madeira verde e dessa diferença brutal entre o que parece fazer sentido no papel e o que realmente funciona no mundo. E então, qual é o caminho? O que a gente faz com tudo isso? A resposta pode nos levar para uma fonte de sabedoria que a gente costuma ignorar, a tradição. Ou, como o Taleb gosta de falar, às vezes é melhor confiar na sua avó do que num economista cheio de modelos matemáticos. O ponto final aqui é sobre evolução. As regras e os conselhos que passam de geração em geração, as coisas que nossas avós nos ensinaram, elas não sobreviveram porque eram teoricamente perfeitas. Elas sobreviveram porque as pessoas que seguiram esses conselhos sobreviveram. Elas foram testadas na prática, pelo tempo, pela realidade. É uma coisa que a maioria das teorias acadêmicas nunca vai enfrentar. Isso sim é ser robusto. E para a gente fechar, fica uma pergunta para todo mundo pensar com calma. Qual é a madeira verde na sua vida? Na sua profissão? Em que área a gente pode estar se apegando demais à história bonita, ao conhecimento teórico e deixando de lado o que realmente funciona na prática? Encontrar essa resposta? Bom, esse é o primeiro passo para se tornar de verdade antifrágil.